Oi turma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo você irá aprender como responder a competência 1, você é o autor do ensino médio. Nessa primeira questão, ele pede para que você analise a mensagem expressa pelo cartão. Explique o uso da expressão contagem regressiva no contexto. Então, você consegue perceber que nesta imagem, ele traz um contexto, uma situação, onde os personagens estão em posições aí, olhando para o relógio, e em seguida você consegue perceber e ler também na expressão contagem regressiva para o fim de semana. Então você precisa explicar o uso da expressão com relação à imagem que você está vendo pelo cartoon, tá? Então você primeiro precisa fazer uma leitura visual e depois em seguida fazer uma referência à expressão contagem regressiva, tá certo? E explicar o uso da expressão, por quê, o porquê desta expressão está aí com relação ao contexto, à situação em que os personagens se encontram, certo? Então, você tem duas opções de resposta. Você tem a opção de escrever manualmente na folha do seu caderno e enviar para a gente como arquivo, tá? Ou imagem. Ou você também tem a opção de escrever aqui na própria caixinha da plataforma e enviar, tá? Lembrando que você só pode enviar no final da atividade, que tem o comando lá embaixo, terminar, tá certo? A princípio, você precisa responder questão por questão, tá certo? Vamos lá. Segunda questão. Na segunda questão, ele pede o seguinte: dentro os textos informativos, temos a notícia como um dos gêneros que mais circula na sociedade. Portanto, vamos ver se você conhece a estrutura a partir da leitura do texto. Ou seja, identifique e explique 3 características do gênero notícia no texto lido. Que texto lido? Então, você precisa clicar neste comando clique aqui, tá vendo? Clique aqui. Você vai clicar neste clique aqui e vai te redirecionar ao site que tem uma notícia, tá certo? Então, quando você clicar, vai mostrar para você um site, você vai fazer a leitura, tá? Que está da notícia que está nesse site. Então, a partir da leitura, eu recomendo que você leia uma primeira vez para entender do tema, do assunto em que a notícia quer trazer, tá? E depois você lê uma segunda vez para identificar, que é o que a questão quer, para você identificar as características de uma notícia, Ele quer apenas 3 características. Então, uma notícia por quê? Porque você consegue identificar que aquele texto é uma notícia. Então, você já refletiu o que seria uma notícia? O que faz o texto ser uma notícia? Já que é um texto muito comum, o que circula todos os dias, tá? No nosso meio, no nosso dia a dia. Então, o que faz a notícia ser uma notícia? Quais as características? Então, apenas 3 dessa notícia do site que você precisa identificar e responder aqui pra gente. Quando você clica em clique aqui, ele vai te levar para o site, tá? Este site aqui, cotidiano, tá vendo? Porque o coração de Dom Pedro I foi separado do corpo e fica em Portugal. Quando você clica no clique aqui, ele vai te redirecionar para o site da UOL e que esse site vai trazer a notícia de Dom Pedro I. Então, você vai fazer uma leitura dessa notícia, faz uma segunda leitura e vai identificando aí 3 características da notícia. Tá joia? Na terceira questão, ele pede que você analise o ponto de vista defendido pelo autor do artigo, emitindo sua própria opinião sobre a questão. Leve em conta seu conhecimento de mundo e suas experiências na vida profissional. Ou seja, você precisa fazer a leitura desse texto, tá, gente? Que fala sobre o desemprego no Brasil, bate recorde e atinge 13,1 milhões de pessoas. Você só consegue responder essa questão se você fizer a leitura do texto, tá? Então, você precisa, de fato, fazer toda a leitura desse texto. Então, eu recomendo, novamente, faz uma primeira leitura, se apropria do assunto, do tema que o autor quer trazer, tá certo? Da crítica que o autor quer trazer. E depois, faz uma segunda leitura,
observando e analisando, né, o que a questão pede, tá certo? Que é a sua própria opinião sobre a questão. Ele quer que você analise o ponto de vista defendido pelo autor, emitindo sua própria opinião sobre a questão. Então, durante a sua leitura, você já tem que estar atento quanto a isso. Tem que perceber o ponto de vista do autor dentro do texto, tá? E quando você for percebendo, você vai, sublinhando, destacando, anotando, tá? E quando é um ponto de vista, geralmente está em primeira pessoa, né? Ele está falando o seu próprio ponto de vista, né? Isso é algo pessoal da parte do autor. Então, você tem que levar em consideração quando estiver lendo o texto, tá? E aí, no enunciado, após o texto, ele diz o seguinte: o autor do artigo de opinião destaca 2 problemas que demandam a solução. O fato de o Estado brasileiro impor pesados encargos aos empreendedores e o que trava a geração de empregos, situação conhecida como Custo Brasil, e a estrutura equivocada do governo brasileiro, que discute a redução de direitos dos trabalhadores em vez de buscar a criação de um ambiente econômico saudável, que permita a geração de empregos de qualidade por empreendedores. Então, no próprio enunciado já diz, né, já apresenta 2 problemas aqui para você. E a partir desses 2 problemas, você vai destacar um ponto de vista do autor em relação a esses problemas que está citado lá no texto. Tá joia? Então, como eu disse, você só consegue responder essa pergunta se você ler o texto acima, tá? É preciso ler o texto, tá certo? Então, novamente, você tem também 2 opções de resposta, tanto manual, numa folha de caderno, manuscrito, ou diretamente da plataforma, escrevendo a resposta na caixinha abaixo. Ao final, você precisa clicar em terminar, tá, gente? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima. Olá, turma, tudo bem com vocês? Iremos agora explicar como você deve responder a C1, competência 1 de linguagens, referente ao projeto do ensino médio. Primeira questão, ele vem aqui explicando como e o que é consciência negra, tá certo? Consciência negra é um termo que ganhou notoriedade na década de 1970 no Brasil, em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial, como o Movimento Negro Unido. O termo é, ao mesmo tempo, uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, que foi trazido à força e duramente escravizado por séculos no Brasil. E o símbolo da luta, da resistência e da consciência de que a negritude não é inferior e que o negro tem seu valor e seu lugar na sociedade. Para que possamos compreender melhor e nos aprofundar nesse tema tão debatido e que ainda persiste na nossa sociedade, vamos adentrar no universo da escritora Carolina de Jesus. Para isso, você deverá fazer uma pesquisa de quem é Carolina de Jesus. E, em seguida, gente, vocês deverão escrever um texto, tá, com importantes, tá, acontecimentos na vida e obra de Carolina de Jesus. Você deve fazer uma pesquisa de quem é Carolina de Jesus, como ela viveu, quais as datas, os momentos importantes em que Carolina de Jesus, né, se transformou quem ela é hoje, tá certo? Você vai fazer uma pesquisa da vida e obra, tá, de Carolina de Jesus, e em seguida você vai escrever um texto, tá certo? Nesse texto você pode colocar um título, Carolina de Jesus, vida e obra, ou ser criativo, criar o seu próprio título. Lembrando que é um texto corrido, tá certo? Você deve respeitar as pontuações, a acentuação. Deve também lembrar que um texto de 20 a 30 linhas, ele deverá ter, sim,
parágrafos, tá certo? Então, fiquem atentos à questão da estrutura de um texto, tá? E, ao mesmo tempo, escrever a vida e obra do que você acha que foi importante na vida de Carolina de Jesus, tá certo? Então, bons estudos, tá certo? E até a próxima aula.